Bem-vindos a mais um Vitalcast, no quadro aí, o DNA do Empreendedor, que visa falar de empreendedorismo, conhecer a história dos empreendedores, para servir para a gente de lição, para quem está empreendendo, muitas vezes de motivação, para quem quer empreender também. E hoje, nesse quadro, tem um cara que estava acabando de elogiar ele, diz, nem me vejo assim, mas ele é realmente, pelo menos na minha opinião, um homem extremamente ponderado, um bom pensador. E onde é que eu embaso isso aí? No sucesso que ele vem tendo no empreendedorismo. Ele hoje já está indo para a 13ª loja, conseguiu multiplicar 2 segmentos separados, mas multiplicou bastante. Acho que vai ser bastante interessante, principalmente para ver os segredos que ele teve para multiplicar, como aos poucos ele foi abrindo oportunidades para as pessoas crescerem dentro da empresa dele, usando disso quase como uma estratégia de gestão e aumentando a escala, então, do seu negócio. Ele é uma figura com carisma muito bacana, meu amigo Vanderlei Paul, como eu gosto de chamar, Vande, né? Também sócio proprietário da Sintonia da Moda, e aí de 11 lojas do Mercadão do Locros. Na verdade, indo abrir a 11ª, foi o primeiro franqueado, se eu não me engano, do Mercadão do Locros aí no estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Vande. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Isso aí, obrigado, Rafa. Obrigado Isso. pelas palavras aí. Fico muito feliz em poder participar um pouco e contar um pouquinho da minha história, né? Então, E é exatamente para onde é que a gente vai. Porque quando a gente fala DNA, a gente quer entender assim como é que foi a formação, o que as pessoas foram aprendendo durante a vida que tornou, né? Cada um vai juntando a sua vida e formando a sua filosofia de vida, por assim dizer. Nós queremos saber muito da tua filosofia de negócio. Tu é natural de onde, Vande? eu sou natural de Sério, uma cidadezinha próxima aí. Que nem diz outro. Sério? Sério mesmo, né? Lá no interiorzão. Sério, tu te criou no interior? Me criei no interior, trabalhei no interior, inclusive, até os 27 anos. Até os 27, olha aí. Exatamente. Botando a mão na enxada, na lavoura lá, isso? É bem isso. Eu me criei junto com os meus pais, onde a gente trabalhava na agricultura, na plantação de tabaco. Tabaco. É isso. Aí vendia para sumageiros. Exatamente. É um ramo, né, judiado, mas que tem uma rentabilidade boa por hectare, né? Poucas coisas eu acho que se cultive e rende tanto, né? Tu não. Ali o colono não precisa ter uma área de terras tão grande, né? E onde ele consegue tirar uma renda boa, né? Então, nessas pequenas propriedades do interior aí, é o que dava o sustento para a família, né? Vocês eram entre quantos lá? Nós, 5 irmãos. Eu sou o mais velho. E as outras 4 irmãs são todas irmãs, meninas. Todas meninas. É isso mesmo. Então, tu que enfiava a mão mais no trabalho pesado. Elas ajudavam também, provavelmente, mas... Ou trabalhava parelho? Não, as meninas também ajudavam. Claro que por ser o mais velho, o principal era eu, né? Desde pequeno, né? Sempre auxiliando meu pai no trabalho, na lida da plantação de tabaco, né? É uma questão aí, meu pai sempre nos ensinou muito a trabalhar, tá? Isso é uma questão aí, desde pequeno, eu estava com 6, 7 anos, já começava junto na lida, trabalhar. Antigamente ainda se arava com os bois, né? E aí eu me lembro que eu saía da escola, tinha que ir para casa, almoçava e tinha que ir junto com meu pai para a lavoura, né? Arrancar aquele capim para fora aí quando meu pai arava, para não ficar os matinhos, né? Então, desde pequenininho, eu tive que trabalhar muito. Pô, que bacana. E ali, o que tu pensas que foram as coisas que tu mais vivenciou assim na infância que te influenciaram hoje? Era uma vida que, né, não era fácil, mas também não era mais difícil, né? Tinha um certo conforto, tinha a tranquilidade de ter comida na mesa, isso. Comida nunca nos faltou, né? Porque a gente plantava para comer. Sim. Então, isso é uma questão assim que nunca passamos fome. Mas meu pai sempre nos ensinou a trabalhar muito e a sermos corretos, né? Então, honestidade, esses bons princípios, né? Meu pai sempre foi a minha inspiração, né? Foi o líder da família, né? Ele que cuidava do dinheiro e decidia o que fazer, né? Então, ele para mim foi uma inspiração, né?
E aos 27 tu saiu. Quando começou esse desejo de vou sair do interior, vou ir para a cidade, quem sabe empreender? Né? Que são É, duas coisas separadas, né? Uma é empreender, outra é ir para a cidade, né? São dois. é verdade. Então, trabalhava com meu pai na plantação de tabaco, lá onde eu ganhava parte sobre a renda do tabaco, né? Eu ganhava um Uhum. percentual ali de 20% sobre toda a colheita, né? Isso teu pai já fazia meio que para te motivar, assim, para ser Exato, justo, para te ficar ali. exatamente. E eu sempre tinha vontade de fazer uma grana a mais, né? Porque a Uhum. grana vinha só uma vez por ano, né? Então, Ah, tinha mais esse é detalhe. isso, é isso. E aí eu ficava pensando, o que que eu posso fazer para tirar uma graninha a mais aí, para ter mais dinheiro, né? Tá. Aí eu comecei a comprar de couro de boi, Couro. couro de boi. Comprava das pessoas que carneavam e levava para um terceiro que me pagava um valor menor, né, e levava para um terceiro que pagava um valor um pouco a mais. Isso fazia de motinho, Foi o né? primeiro comércio, Foi o então. primeiro Compra e venda comércio, de couro. compra e venda de couro, E né? dava um dinheirinho bom? Ah, não, não era muito bom, né? Mas era o que eu tinha na época, né? Não tinha muitas opções de negócio bons, né? Uhum. Até teve uma época que eu comecei a comprar grãos, né? Comprava grãos de um agricultor, segurava um tempo, estocava e vendia mais tarde para ganhar um valorzinho a mais, né? Mas não era nada assim de grandes valores, eram valores baixos, né? Não eram expressivos, né? Mas sempre tinha essa motivação É de que eu isso. juntar uma grana. Exatamente. Então, esse espírito, eu acho que era um pouquinho de espírito empreendedor Com já certeza. começou a brotar ali, né? Uhum. Desde pequeno, né? E aí também observando meu pai na questão da gestão do dinheiro, né? Então, isso acabou me inspirando também. E principalmente foi a minha maior inspiração foi o meu pai. Porque o teu pai era um bom gestor financeiro, né? Ele era, sempre foi. Um homem regrado, não era Sim, sim, sim. compulsivo nem impulsivo com o dinheiro. Exatamente. Ele controlava os gastos da família, né? Então, Uhum. Tá, e aí quando é que tu veio para a cidade? Quando tu veio, tu já veio com a ideia de botar um negócio? Como é que surgiu? quando eu vim para a cidade, sim. Aos 27 anos, deixa eu voltar um pouquinho atrás, tá? Tá, vamos lá. Eu não tinha muita oportunidade de estudar, tá? O lugar onde a Uhum. gente morava tinha escola até a quinta série. Era a Ah, localidade lá de Alto Sampaio, no interior de Sério. Fiz até a quinta série, né? E daí eu tive que parar os estudos. Mais tarde, as minhas irmãs eram mais novas, quando elas se formaram na quinta série, elas tinham a oportunidade de se deslocar até Sério, onde era a cidadezinha, né? Lá tinha a a sequência. sequência, né? E eu, naquela época, a gente era bem humilde, né? Uhum. Eu tive que ajudar meus pais a trabalhar, então eu não podia estudar, não tive essa oportunidade. E eu sempre me sentia muito inferior aos outros por não Poder estudar. poder estudar. Me sentia um burro, né? Tá. Só que por não ter essa possibilidade de estudar, quando as minhas irmãs chegavam em casa à noite da escola e eu voltava da lavoura, eu pegava os livros das minhas Tu irmãs tá e brincando. eu lia todos os livros delas para entender o que elas estavam estudando, né? Então, me atualizar um pouquinho mais. Só que eu sempre vivia mais acanhado, tinha vergonha de falar com as pessoas, né? Porque eu me sentia inferior às outras pessoas. Poxa, É. que E bacana aí isso contar é isso. isso. Aí foi. Todas as minhas irmãs estudaram, né? Tiveram a oportunidade de continuar os estudos, se formaram no segundo grau. E aí, isso foi em 94, a gente saiu lá do interior de Alto Sampaio, foi morar em Linha Terezinha, né? Uhum. Aí, naquela época, então, meu pai vendeu as terras lá e comprou lá, no interior de Venâncio. E no início a gente também tinha muitas dívidas para pagar. Então, eu tinha que continuar ajudando meu pai na lida, né? Para a gente poder pagar todas essas dívidas, né? Que tinha para ser pagas. E minhas irmãs continuavam estudando. E eu ainda sempre Pegava o caderno. pegava os cadernos delas e lia para me atualizar, tentava entender um pouquinho, né?
Às vezes até perguntava para elas, né, para entender o que que era, porque tinha nas equações matemáticas o x para mim era uma grande incógnita, para que serve o x? Que complicaram a matemática, começaram a matar. Exatamente. E aí passaram-se alguns anos, né? A gente pagou todas as dívidas e devagarinho a nossa situação financeira foi se tornando um pouquinho mais confortável. E aí, naquela época, minhas irmãs estudavam em Mato Leitão, em Poncho Verde, à noite, faziam 2º grau à noite. E aí, junto àquilo ali, surgiu também a oportunidade, surgiu o supletivo. Tá? Quando eu descobri o que era o supletivo, eu pensei, pá, agora é minha vez, eu vou ter que fazer isso aí. Tá? Vou buscar o que eu perdi. Exatamente. E aí, me inscrevi para fazer o supletivo do 1º grau, fui para lá em Santa Cruz do Sul fazer. No final de semana, eu passei todas as matérias do 1º grau. Tu tá brincando. Na primeira tentativa? Primeira tentativa, e assim, tive notas muito boas. Claro que supletivo é supletivo, não tem a mesma pegada, né, e tudo mais, né. Mas podemos dizer que era porque tu esteve sempre acompanhando. Não parei 100%, né. Aí, fiquei muito feliz quando eu consegui passar, sabe? Imagina, concluir o 1º grau num final de semana, 2 dias que eu fui lá. Aí eu pensei, pá, agora o que eu vou fazer? Ano que vem tem o supletivo do 2º grau. Aí eu pensei, agora eu vou me preparar mais, quero fazer de novo, quero continuar. Passou um ano, né? Fui me preparando. No final de semana das provas, então, do supletivo do 2º grau, fiz e eliminei 4 matérias do 2º grau. Opa! Tu tinha uma disciplina de estudo, assim? Olha, é que a rotina da lida no interior, ela não permite, não dá muito tempo. A plantação de tabaco, ela exige muito tempo e dedicação. Trabalha o ano inteiro em função dessa cultura, né? E aí passou em 4? Passei em 4, só que assim, naquela época, eu não queria simplesmente passar, né? Porque eu julgava que as pessoas que estudavam diariamente, né, com acompanhamento de professores, tinham uma enorme vantagem, né, e eu não queria simplesmente concluir o 2º grau e com um conhecimento baixo, porque eu naquela época, já tinha uma ideia de ser professor de física e química. Né? Olha aí! Física e química. Aí eu pensei, agora minhas irmãs iam de ônibus para a escola lá no interior de noite. O ônibus passava à tardinha e recolhia elas para levar. Aí eu conversei com meu pai para ele deixar eu levar elas de carro, economizava uma graninha, né? E fazíamos todos juntos. Que legal. É isso. Aí ele concordou, depois de muita luta, né? Porque ele era meio casca grossa, né? Depois de muita luta, ele concordou. Aí comecei a fazer o 2º grau, todas as matérias, inclusive aquelas que eu já tinha passado, comecei a fazer do zero. Na íntegra. Na íntegra. Feliz da vida que agora ia aprender ainda mais. Exatamente. E aí, por mim, eu tenho muita dificuldade em estudar. Às vezes eu preciso ler, olhar as coisas muitas vezes para entender, né? E aí no 2º grau, nas aulas, né? Eu ficava muito quietinho, eu prestava atenção em todos os detalhes aí, tudo que o professor falava, eu realmente prestava atenção. E a grande maioria dos meus colegas não estava nem aí para os estudos, né? Não estava nem aí. Estava cumprindo uma tabela. Exatamente. E eu ia para aula, eu chegava em casa da aula, eu pegava meu caderninho e ia lá revisar tudo o que ele me passou e os conteúdos anteriores também, das semanas seguintes, para conseguir entender bem aquilo que ele queria me passar. Poxa! E aí, com essa estratégia, eu consegui ficar entre os 3 melhores alunos da turma, em termos de notas, né? Tá. Mas muito em função do esforço, porque eu tinha a noção do valor que o estudo representava para mim, né?
E eu queria chegar mais longe. Então era um desejo sempre muito presente. Era um desejo muito presente. E por eu não ter tido aquela oportunidade, para mim, isso fez muito sentido, né? Eu dei muito valor. Muitos outros colegas meus não deram muito valor. Tu acha que se tu não tivesse tido que abrir mão de estudar e tivesse continuado, tu não daria tanto valor quanto tu acabou dando? Talvez sim. Talvez sim. Porque tem essa coisa, né, muitas vezes, né, aquilo que me falta é aquilo que eu mais aprecio, né? Exatamente. Eu acho que isso faz sentido. Para mim faz sentido. Mas naquela época tu acreditava que era através do estudo que tu ia melhorar a tua vida. Isso também era um ponto de motivação, né? Com certeza. As pessoas que eu conhecia, que eram pessoas que tinham um certo sucesso na vida, eram pessoas que eram estudadas, que tinham um estudo. Né? Então, para mim, aquilo ali era uma das bases de sucesso. Entendi. E acabou sendo. E foi algo teu, né? Exato. Porque o teu pai foi um bom pai, mas ele nessa parte ele não te motivou muito, né? De certa forma, Para ele não era não era algo tão importante. tão importante. Continuando aí, daí se formou, e aí? Ainda estamos no interior. Isso, ainda estou no interior. Me formei no Mudou de interior de Sério para Venâncio, mas estou no interior plantando fumo. Plantando fumo. E uma curiosidade só aqui, a troca do interior de Sério para o interior de Venâncio era por quê? Era uma propriedade melhor? Lá onde a gente morava, no interior de Sério, a gente chama de peral. Peral. Aquela história, planta a espingarda, colhe a laço? Exatamente, bem isso. Lá onde a gente morava era muito isolado mesmo. Então, o terreno muito íngreme, muita pedra. Então, isso acabou dificultando. E aí a gente acabou se mudando muito em função disso. A propriedade que meu pai comprou é uma propriedade com um terreno mais plano. Mais plano, né? Pouca pedra e mais acesso também à civilização, como diz o outro. Não, e tem questão de clima também, que a gente acha que não, mas muda, né? E contribui com fumo melhor ali, não? Muda. A qualidade do fumo chegou a mudar? As duas tinham qualidade boa. Era tanto lá no interior como lá também. Lá no interior de Sério, lá geralmente praticamente todo ano dava granizo, né? Então ali é uma região muito verde, né? Então a tendência de ter perdas na plantação era muito grande também, que não acontecia tão frequentemente ali aqui em Venâncio. Exato. Seguindo, daí se formou, ainda estava no interior trabalhando, e agora? É isso, me formei no 2º grau, então decidi me estudar na Univates, né? Fazer faculdade, me inscrevi e passei na prova, né? Uma prova muito fácil, né? Mas acabei optando em fazer Química Industrial. Olha aí. Exato. E aí fui estudando, fiz acho que 6 semestres, se eu não me engano, de Química Industrial. Consegui acompanhar, e nesse meio do caminho, então, acabou surgindo a oportunidade de abrir uma loja, junto com a minha irmã Janaína, né? A minha irmã Janaína, ela já atuava no comércio, né? Trabalhou um tempo numa loja de celular, depois numa loja de moda também. E ela sempre se destacou em venda, né? A minha irmã, me lembro bem. Sim, ela era muito... era campeã de venda. Ela era muito esforçada também, né? E depois ela acabou indo morar com um namorado em São Paulo. E aí morou lá por meio ano, e lá ela acabou conhecendo o Brás, né? Centro de compras. E depois eles voltaram, lá acabou não dando muito certo. O namoro acabou. Voltando. E aí a gente teve a ideia de abrir uma loja. Não sabíamos certo qual cidade, a opção era ou Venâncio ou Lajeado, né? Então, analisamos todos os cenários, né? E acabamos optando por Lajeado, por entendermos que Lajeado tinha um potencial maior, né? Naquela época... E tinha dinheiro para investir? Naquela época, então, aos 27 anos, eu consegui guardar 35 mil reais até então. Credo!
R$ 35.000, Que era um valor bem maior que é hoje, né? Nossa, atualizando hoje, daria, acredito que mais de 100 mil, né? Que faz É. mais de 16 anos, né? Então, consegui. Começou a economizar com que idade? Curiosidade, assim. Então, Rafa, eu sempre fui um cara muito pão duro. Meu pai me ensinou isso, né? É, eu ia para os bailes, eu gastava 2 cervejas e olha lá. Quando o baile era bom. Quando o baile era bom, exatamente. Até as minhas namoradas, as namoradinhas até reclamavam que eu até era pão duro para pagar um sorvete para elas de vez em quando. Mas são coisas, às vezes a gente precisa abrir mão De uma coisa. de uma coisa para ter outras, né? E eu entendo que, para mim, ter abrido mão de algumas questões aí, como diversão, naquela época, né? A maioria dos Uhum. jovens só pensa em festa nessa idade, né? Mas se eu tivesse pensado assim, com certeza eu não teria tido a oportunidade de abrir meu primeiro negócio, E não né? teria provavelmente o que tem hoje, né? Exatamente. Então, isso foi uma. A Jana também tinha guardado dinheiro, ela entrou mais com Não, não. talento. A Jana entrou mais com talento, então naquela E o época. conhecimento da roupa, Isso, porque isso. E meu pai também, ele entrou como sócio você na tá primeira. brincando. Sim, meu pai entrou como sócio. Eu, naquela época, entrei como 50% do Tá. valor, e aí meu pai emprestou os outros 50% para a gente começar o primeiro negócio. Pô, que E bacana, aí meu cara. pai ficou com 25% de participação da loja e a minha irmã com os outros 25%. Uhum. E isso perdurou até que meu pai viesse a falecer. Hoje ainda minha mãe ainda é sócia das lojas de moda, né? Então E recebe uma ela parte do lucro. recebe a parte do lucro, exatamente. Então, naquela época foi muito difícil, né? Porque Interessante algo do teu pai, né? Ao mesmo tempo que ele tinha essa questão conservadora aqui no interior, fica, trabalha, à medida que tu foi querendo ir adiante, ele também teve pronto ali para incentivar, né, para investir e arriscar junto. sim, isso é verdade. Foi um momento assim de muito importante, muito difícil para ele também, porque ao mesmo tempo ele ia me perder, que É. era o braço direito dele lá, e também dispor, investir num negócio que tinha grande probabilidade de não dar certo, E que porque ele não conhecia que nada, ele né? não conhecia nada exatamente. Mas foi a melhor aposta da vida dele também, porque graças a essa aposta ele conseguiu ajudar todos os filhos dele a construir a casa, né? A casa dos filhos, ele sempre foi muito de ajudar todos, Que né? lindo. Então, e isso proporcionou com que ele também comprasse o primeiro carro zero dele, da vida. Ele comprou um Corolla zero graças a essa participação de resultados da Sintonia da Moda, né? Da loja de moda. Eu vejo a tua alegria e também a tua emoção disso tudo, né? Nossa, foi fantástico, né? Mas antes de começar a dar dinheiro, deve ter enfrentado algumas dificuldades ou logo deu certo, assim? Todo negócio que tu começa do zero não é fácil, não é nada fácil, né? E para nós não foi diferente. Então, você imagine aí, cara que sai do interior, plantando fumo, nunca vendeu muito, né? Não tinha Uhum. esse conhecimento de vendas eu era muito tímido, continuo sendo, mas tô um pouquinho menos do que era antigamente, né? Eu me lembro, quando a gente abriu a loja, o primeiro atendimento eu gaguejava, não tinha essa habilidade de conversar com as pessoas, né? Mas a gente foi aprendendo, se desenvolvendo, né? E aos Uhum. poucos foi chegando lá. E abriu aqui em Lajado, tu lembra o lugar que era? Lembro, a nossa primeira loja, ela foi na Júlio de Castilhos, ali, bem em frente ao Bradesco, né? A gente foi muito, muito certeiro ali No ponto. no ponto, né? Então, era uma localização muito boa, né? Isso facilitou um pouco o nosso trabalho, né? Teve um pavor ali, abriu, no primeiro mês não deu certo, no segundo ainda não tá dando, dá aquela insegurança, teve.
Com certeza deu sim. Me lembro como se fosse hoje, né? Primeiro mês a gente vendeu muito pouco, muito pouco. A gente ficou no vermelho, bem no vermelho, né? Isso foi Só. não no primeiro, isso foi os primeiros 3, 4 meses, né? Que a gente ficou Uhum. assim, né? E aí começou a bater o pavor, né? O Vou que que eu vou perder tudo. fazer? O que que eu vou fazer? Eu tenho toda uma vida de economias investido nesse negócio aí, economias do meu pai, inclusive, né? Uhum. E não tá indo como eu esperava, né? A maioria das vezes é assim, para nós também foi assim. E chegou o quarto mês, eu cheguei a pensar em ser representante. Cheguei a pensar em ser representante. E aí eu ia todo final de semana, eu ia, pegava uma mochilinha de trocas e ia lá para Santa Catarina fazer trocas, né? Para remodelar, trocar a coleção, né? Que não Uhum. gerava, a gente levava lá. Mas um dos fatos assim, que me marcou muito, quando a gente fez um folder, no início era só eu e a minha irmã e um ex-cunhado meu que ajudou, né? Era só Uhum. nós três. E tinha que dar certo, né? A gente desenvolveu um folder, e aí, e o que que fazer com esse folder, né? Chegou de manhã, não estava vendendo, não tinha movimento dentro da loja, aí a gente disse, Wander, tu vai distribuir folder. Distribuir folder, eu pensei, meu Deus, como é que se faz isso, né? Cara, isso para mim foi muito difícil, né? Sair dessa zona de conforto, abordar o cliente na rua, isso era, para mim, era muito complicado, né? Bichinho do mato fazer isso. Mas não tinha outra solução, né? Eu tinha que fazer ou tinha que fazer, Eu ia fechar as ou portas. fechar as portas, né? Aí eu fui de manhã, comecei a abordar os clientes na rua, ia de porta em porta, nas lojas, né? Os primeiros 4 pessoas que eu abordei, eu gaguejei muito. A língua parecia que não acompanhava para falar, né? Foi bem complicado, não saía conforme eu tinha previsto, né? Mas a partir da quarta abordagem, aquilo ali já se foi tornando mais natural, eu fui me sentindo um pouco mais à vontade, abordar as pessoas na rua para falar da minha loja já não era mais tão difícil. Eu ia de porta em porta, eu descia as ruas do centro, todas elas, descia, subia de porta em porta, chegava, convidava as pessoas para vir conhecer a loja. Fazia isso de manhã. E aí o melhor de tudo era chegar 11h30 na loja, né? Para cobrir a hora do meio-dia da minha irmã, o horário do almoço. E aí ver que o cliente voltava até a loja dizendo: você veio, você passou lá na minha loja me convidando para vir ver as peças, né? Para comprar. E eu vim. Cara, Meu Deus. aquilo ali para mim foi um momento difícil, mas um momento de superação. E aí tu ver que as pessoas realmente voltavam foi incrível. Isso aí me fez motivar cada vez mais a ir até fazer dar certo, né? E teve aí esses primeiros 4 meses foram bem complicados, bem difíceis mesmo, né? Então era um trabalho de formiguinha. Aí depois a gente começou a pensar em estratégias, né? O que que eu posso fazer para divulgar mais a minha loja, né? Aí começamos a pensar e desenvolvemos uma campanha. Na época era chamada Indique e Ganhe. Uhum. Essa campanha a gente pegava os cartõezinhos, né? Mandou fazer uns cartõezinhos na gráfica. O Rafa vinha lá na minha loja, fazia uma compra, ele ganhava 2 cartõezinhos, né? Para indicar os amigos dele. Cada amigo que voltava ganhava 10% de desconto, né? Não, era 20% de desconto. Cada amigo que voltava com aquele cartãozinho do Rafa nas costas, né, no Uhum. verso. E o Rafa, por ter indicado quando voltava os 2 cartõezinhos, o Rafa ganhava 30% de desconto na compra dele, na próxima compra dele. Uh. Isso para nós foi um divisor de águas, porque em um curto espaço de tempo aí de um ano fez com que o nosso nome, o nome da nossa loja fosse muito conhecido na cidade. Isso gerou um bafafá, um boca a boca muito grande. O Rafa tá chamando os amigos dele para comprar, né? E aí isso
criava uma certa pirâmide, né? Sim. E isso foi a estratégia mais certeira de marketing que a gente fez e foi a virada de chave. Poxa. Isso, foi a virada de chave. E depois disso tudo, 2 anos depois, eu tinha recuperado todo o valor que eu tinha investido. Eu É um e bom período. eu e meu teu pai também. E a nossa loja tava com um patrimônio bem maior. Tinha aumentado de estoque, dinheiro em caixa. Exato, tinha um capital de giro grande, legal já. E ficaram quantos anos com uma loja? Foi 5 anos que a gente ficou com uma loja. E aí resolveram aumentar. Exatamente. 5 anos já estava com uma equipe de venda, já estava no mesmo Sim, endereço sim. ainda. Estávamos no mesmo endereço e a primeira ideia era abrir uma loja de shopping, né? Era Uhum. abrir uma loja de shopping. Com 5 anos eu já estava bem melhor estabilizado financeiramente, né? E consegui guardar uma grana boa. E naquela época, inclusive, chegamos a avançar na negociação, né? Estava prestes a fechar o contrato de locação, uma sala lá do shopping, onde eu ia, Aqui em Lajeado. aqui em Lajeado mesmo, né? Onde eu ia investir uma fortuna para abrir uma loja lá. E aí, nesse meio do caminho, a minha esposa engravidou. No final de semana que eu estava com o contrato em mãos para assinar, minha esposa engravidou. E aí? E aí a gente sentou e pensou, conversamos para ver se realmente era isso que a gente queria, né? Porque a gente já trabalhava muito, eu trabalhava direto todos os dias da semana, abria a loja de manhã, 7h30 estava na loja para arrumar e só saía de noite. Eu saía de noite, 7h30, 8 horas, era trabalhar, isso de segunda a sábado. E domingo tinha que viajar para Buscar uma matéria-prima, né? O produto. Exatamente, isso acabou, foi um período de muito trabalho, Mas né? mesmo assim Aí, tu conseguiu fazer um filho, né? consegui, deu tempo, É, deu mas tempo. acho que só foi um trampinho. Sobrou um tempinho para fazer isso. Mas aí, conversando com a minha esposa, a gente sabe que loja de shopping exige muita dedicação, né? E aí a gente ainda trabalha domingo, né? E ainda à noite. Uhum. E aí repensamos e acabamos desistindo de abrir essa loja no shopping. E acabei alugando mais uma loja no centro, ali do lado do Banco do Brasil. Uma loja bem, bem estreitinha, né? E Uhum. foi um bom tempo ali. Acabou dando certo também. E aí vocês meio que se dividiram, tu e a tua sócia, tu e a Jana, um Isso. ficava num. Eu ficava numa loja e ela em outra, né? Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, porque é mais voltado para moda feminina ainda hoje, né? E isso lá no início foi masculino e feminino. Ah, ok. É isso. E aí, depois de um tempo, a gente viu que Masculina ela girava em torno de 16% não valia a pena. e tirava espaço físico aí em torno de 35% da loja. Então, e a nossa loja na época era muito pequenininha, né? Então, Chegava a vender roupa feminina também, tu atendendo? claro, É? é isso. Inclusive, sofri bastante preconceito no início, né? Sim, Porque homem atendendo em loja de moda, né? sim. O julgamento já é uma redução lógica de algum. Exato. É bem nessa linha. Foi há um tempo, até muitos clientes nem sabiam que éramos irmãos, eu e a Jana, né? Sim. Muitas pessoas nos viam como casal, né, Uhum. na época, né? Ou eu, o gayzinho da história, né? O verrado da história. Mas acabei superando, né? E quando surgia. Dá bola. Deixa eu falar, não dá bola. Pode falar, desde que compre. Mas eu tinha muitas clientes que queriam também ser atendidas por mim, porque eu realmente me dedicava no atendimento, né? Então, tentava atender muito o cliente com a maior atenção possível, né? Tentando ajudar ele, né? E acabavam se identificando com o meu atendimento também. Hoje já não atendo bem menos, né? Sim. Quase não participo mais, né? E aí essa segunda loja foi depois de 5 anos. Isso. E dali, que momento tu resolveu, então, ir para ramo da ótica? Que é algo, assim, é comércio, mas é completamente diferente, né? Foi uma decisão bem engraçada também. Bem, eu sempre tive vontade de ter mais um negócio, né? Inclusive, manifestava isso para minha irmã. Uhum.
nas lojas de moda, eu conheci um rapaz, Wilson Brauers, você conhece, né? Ele era distribuidor de folders na época, né? Ele vinha lá na loja distribuir folder e sentava para conversar com a gente, né? Era muito papudo, também muito carismático. E acabei conhecendo ele. Depois, na faculdade, também acabei fazendo trabalhos com ele. A gente fez uma cadeira do curso técnico em vendas junto. E tivemos uma afinidade, vários trabalhos fazíamos junto, e eu via muita iniciativa dele também, né? Era bastante dedicado. E aí, um dia eu até cheguei na minha irmã, eu disse, esse rapaz aí, ele me aparenta ter bastante talento, né? Bastante esforçado. Eu disse, o dia que a gente quiser abrir uma outra loja, esse rapaz aí poderia até ser nosso gerente. E aí na época, ela acabou não dando muita bola para mim, né? Sim. Mas eu vi nele bastante potencial, né? Aí foi indo, ele também no meio do caminho acabou se desenvolvendo mais, inclusive depois veio trabalhar com o Rafa, né? Em outros tempos, né? E foi gerente de loja também, uma loja de bijuteria um tempo. Aí um certo dia ele veio com a namorada dele lá na loja para comprar roupa. Aí acabamos conversando, né? Ali a gente já tinha uma bela amizade, né? Aí eu disse, Wilson, tu não quer ser meu sócio aí num negócio? Ele na época não tinha grana nenhuma, né? Tinha uma motinho dele só, né? Mas muita vontade de trabalhar, né? Aí ele de bate pronto disse, sim, eu quero, eu aceito. Não sabíamos nem o que era. Nem o que era, né? Tínhamos que descobrir, então, o que nós vamos empreender. Interessante, cara. Aí ele começou a pesquisar, e eu também comecei a pesquisar, mas ele sempre tinha um interesse grande na área de alimentação. Né? Ele até tinha uma equipe de garçons e tudo, onde ele trabalhava à noite, né? Conhecia mais essa área aí. E eu, no ramo da alimentação, eu não puxava tanto, né? Porque o ramo de alimentação, tu acaba tendo que trabalhar à noite, trabalhar além do sábado, tem que trabalhar domingos, geralmente, né? E era uma questão, assim, que eu não te apetecia. Não me agradava tanto. Aí eu comecei a pesquisar, pensei, no que a gente poderia investir aí? Qual novo negócio a gente poderia investir aí? Aí eu pensei, eu vou entrar na feira de franquias de São Paulo. Tem um site lá, eu comecei a pesquisar todas as franquias que estavam expondo na feira de franquias de São Paulo, uma a uma. Fui avaliando uma a uma todas as características, né, da área de atuação, se era um negócio promissor ou não. E aí, quando eu cheguei no nome Mercadão dos Óculos, né, proposta trabalhar com a classe menos favorecida da população, né, que era a proposta deles, principal, eu pensei, mas isso aqui ainda não tem na nossa cidade, né? Eu via que tinha bastante óticas já na cidade, só que a maioria... esse público ainda... A maioria era mais... um público mais elevado, né? As pessoas com menos poder aquisitivo tinham que desembolsar muito para comprar um óculos, né? E a proposta da Mercadão dos Óculos, ela era fornecer óculos por um valor mais acessível, né? Eu pensei, esse negócio aqui não tem na cidade ainda, né? Aí fui entrar mais a fundo, só que era uma franquia muito nova, era um bebê ainda, né? Em 2014 foi quando eu fechei o primeiro... pesquisando. Quando tu fechou o contrato. Quando eu fechei o contrato, eu tinha... Então era antes disso ainda, 2013, talvez. 2013 e 2014, era final de 2013, não me lembro certo o ano, tá? A maioria eram 26 lojas abertas no país, sendo que a maioria eram dos franqueadores, franqueadores mesmo, os proprietários, né? Aí, como eu ia para São Paulo para comprar roupas, eu pensei, vou lá, vou chamar esse cara aí, vou querer conhecer melhor os proprietários, né? E
fiz a ficha, né, de intenção de compra e logo me chamaram, né? Naquela época foi o Gustavo e o Celso, os CEOs da franqueadora, né, que foram lá, eles são do São José do Rio Preto, né? Foram lá no centro de São Paulo para me ofertar, então, a venda dessa primeira franquia. Cara, e aí eu analisei o contrato, analisei a proposta deles, né? Mas eles eram muito, estavam em desenvolvimento ainda, era muito precoce, né? Tinha muita coisa para melhorar. Mas acabei confiando neles. Eu assinei o primeiro contrato tremendo, né? Com uma grande insegurança. Não estava muito convicto de que era a coisa certa a fazer, mas acabei fazendo, né? E assinei. Pô, eles me passaram bastante confiança. O Gustavo era um cara muito inteligente, né? E dava para ver que eles tinham um projeto ousado, né? E não era uma brincadeirinha, né? Mas tu também não tinha certeza que ia dar certo. Era aquela... Todo investimento quando tu faz, né? Tem aquele grau de incerteza, né? Mas acabei apostando. E assim foi um dos maiores acertos da minha vida, né? Entrei quando a Mercadão estava se desenvolvendo, era um bebezinho ainda. Hoje, depois de 9 anos, eu sou um dos maiores franqueados da rede, né? Então, hoje eu estou abrindo a 13ª loja da unidade em Porto Alegre, né? Então, foi crescendo. No início, meu objetivo era ter uma por ano, né? Mas, no início, nem tudo é tão fácil assim, né? Então, o Wilson, quando eu conheci a Mercadão, eu apresentei a proposta para o Wilson e o Wilson também se agradou, né? Só que na época não tínhamos conhecimento no ramo óptico, nem eu, nem ele. Eu tinha conhecimento de comércio. Veio do comércio, vendas, eu sabia. Só que para vender óculos, você precisa ter conhecimento do produto. E essa parte é bem complicada, né? Se eu não me engano, tem formação técnica para isso, né? Tem técnico em ótica básica, uma série de conhecimentos específicos, né? Mas, fomos lá, abrimos a primeira loja, né? E o início também não foi fácil. Primeiro ano, olha, vender, não, ficamos patinando. Tanto que chegou no 10º mês, o Wilson, um dia eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei na loja no final do dia, o Wilson olhou para mim e disse assim, olha, Wander, se tu fosse me convidar hoje de novo para ser teu sócio nessa... né? Botou um palavrão lá. Eu não aceitaria. Quer a chave de volta? Ele perguntou assim, disse, calma, rapaz, calma. Porque, cara, era muita incomodação, não foi fácil. A gente não tinha credibilidade na praça, né? Tanto que para conseguir os primeiros funcionários, a gente pegou os que sobraram no comércio, os ruinzinhos, né? Que ninguém queria mais, a gente teve que pegar. Que era não o que, tinha nada. Era o que restou, né? Mas, aí foi indo. Naquela época, quando eu abri a Mercadão, a primeira loja, a minha sorte foi que, quando eu abri, eu tinha dinheiro para abrir 2, né? Se eu não tivesse capital de giro sobrando, tinha quebrado, porque chegou no 10º mês ali, a questão de capital de giro aí, para ótica, cara, vai muita grana. Então, foi a sorte, né? E aí, foi indo. Depois de 1 ano e 2 meses, aí a gente tinha dado a volta. Começou a entrar. E aí a gente também já tinha conhecimento na área, né? O Wilson já estava manjando mais, né? Já tinha um bom conhecimento na área. Começamos a trabalhar com laboratórios melhores, né? Que proporcionavam margens melhores também para a gente. E foi indo. 1 ano e meio, a gente estava abrindo a segunda loja em Venâncio Aires. Ixi, é nóis. Então... O Wilson entrou como um sócio operador. Isso. Tu como um sócio investidor. Isso. E eu continuava trabalhando nas lojas de moda. E ele, que era onde tu? Isso. E ele nas óticas. Ele assumiu as óticas, né? Muito legal aí, porque eu também conversei com o Wilson e com a Dani, e ele conta exatamente essa passagem aí, que ele tentou abandonar o barco e tu
Tentou. E tu manteve ele no plumo, né? Sim, sim. Senão ele tinha largado a mão. É, E aí abriram a de Venâncio. é isso. E aí eu acho que foi mais um ano e pouco, um ano e meio, aí a gente já abriu a loja de Santa Cruz do Sul. É importante ressaltar que a Mercadão dos Óculos, ela sempre foi destaque Da rede. da rede no ranking. Tanto que a praça de Santa Cruz do Sul, a gente ganhou ela de presente, a taxa de franquia da franqueadora, por sermos destaque. Olha que É legal. esse destaque nacional, por um bom tempo. E hoje ainda, a Mercadão Lajeado, ela está sempre entre os top. Ela sempre fica aí entre os dois, três, quatro primeiros colocados nacional. Competindo com grandes centros, né? Com grandes centros. A loja que mais vende da Mercadão hoje é a Mercadão Florianópolis, né? Então, a gente só perde de vez em quando para eles. De vez em quando a gente reveza a primeira colocação, né? E hoje a franquia já é a terceira maior rede de óticas do Brasil. A Mercadão. A Mercadão dos Óculos, né? Hoje já tem mais de 700 lojas em operação. Então, cresceu muito rápido, eles se estruturaram. São pessoas muito competentes, os CEOs lá da franqueadora. E muito atentos também à inovação. Então, é uma franquia que está crescendo de vento em polpa. Tanto que no estado do Rio Grande do Sul, praticamente não tem mais praças disponíveis, né, para comercializar. Tem uma e outra pequena cidade que ainda está disponível. E isso muito se deve às lojas que começaram, né? Porque as pessoas ficam sabendo que a nossa loja é um dos destaques, né? Destaque de faturamento, e atendimento do Estado, né? Então, isso fez com que a aceleração aí... Sim, em virtude do bom trabalho. Aqui o outro que abre do lado se beneficia, né? Exatamente. Ele recolhe a moral, a reputação. E antigamente a gente não tinha um bom nome, né? Hoje a Mercadão dos Óculos já Antigamente um grande uma nome. associação assim a quebra-galho, hoje já é associada à qualidade. Exatamente. Mas também teve uma mudança da orientação da cultura, não é mais o público mais carente, porque vocês têm produtos de alto valor agregado lá, né? Também tem. Mudou um pouco, assim? A gente atende todos os públicos, tá? Mas o nosso foco principal é as classes menos privilegiadas, tá? Tá. Claro que hoje, por trabalharmos com laboratórios que são muito bem conceituados, a gente atende muito bem as pessoas da classe B, A e B também, tá? Mas o nosso foco principal é a classe C. C e D. Sim, a própria rede, né? 700 lojas, o poder de barganha dela aumentou, né? Exatamente. Significativamente. O que foi o mais desafiante de toda essa tua caminhada, desde a sintonia até hoje? O que tu pensa que é os pontos chaves, assim, de desafio? O maior desafio sempre foi, e eu acho que sempre será, o desenvolvimento das pessoas. Gestão de pessoas. Fazer com que as pessoas se interessem a se desenvolver cada vez mais. Então, isso é o maior desafio. Conseguir pessoas que realmente tenham vontade de aprender e trabalhar. Já investiu em desenvolver as pessoas e perdeu dinheiro, a pessoa foi embora, não valeu a pena? Olha, cara, o que eu vou te dizer? Às vezes acontece, tá? Mas eu não me arrependo nem um pouco de investir nas pessoas quando elas realmente têm vontade de aprender. Assim como tem um e outro que tu acaba perdendo, tem outros ali que já estão comigo há muitos anos e dão muito valor ao trabalho que têm. Eu vi que uma das estratégias para o teu crescimento foi dando muitas vezes oportunidade de pessoas que se dedicavam numa loja, que vestiu a camiseta, ali na frente ter uma oportunidade de virar sócio. Ah, isso foi uma estratégia que se fez um diferencial na... Foi, inclusive lá no início com o Wilson, foi assim, né? E foi uma baita... Ele pagou a parte dele trabalhando. Pagou a parte dele trabalhando, né? Foi a primeira oportunidade. E eu, na época, não podia nem pensar em largar a sintonia da moda, que era a minha fonte de sustento. Né? Então, se eu não tivesse uma pessoa boa trabalhando por mim ali, se não fosse acertar, provavelmente não estaria onde eu estou hoje, né?
Então, essa escolha dessa pessoa, para mim, foi de suma importância para eu conseguir ter tantas lojas, né? Porque ter tantas lojas... todo o dinheiro mesmo, quem botou foi tu, né? Foi eu, sim. Sim. E aí tu risco... tem aqui uma espécie de reprodução da estratégia do teu pai, né? Que te dava 20%. De certa forma, sim. Porque mesmo sendo assim, que nem tu mesmo disse, um mão de vaca, né? Pão duro, Sim. tu tinha consciência que tinha que dar oportunidade para as pessoas ganhar dinheiro contigo. Senão tu ia perder as pessoas, que é o que muitas vezes faz com que algumas pessoas não cresçam. Porque quer espremer demais os outros e ainda quer esperar que os outros se dediquem. Eu acho que uma das grandes sacadas também, Rafa, eu gosto de valorizar quem faz por merecer, tá? Tanto que a gente tem vários exemplos, grande exemplo que eu gosto muito de usar é a loja de Venâncio. Lá eu tenho 2 meninas que abriram a loja para mim, estão lá até hoje. Eu acho que você até conhece, já foram suas alunas, né? São fantásticas. Eram pessoas que trabalhavam, ganhavam pouco, né? Não iam conseguir alcançar seus sonhos trabalhando nos lugares onde elas estavam, né? E vieram trabalhar com a gente, vestiram a camisa, deram o seu melhor, fizeram a loja dar certo e junto com isso elas também conseguiram alcançar os seus sonhos, comprar a sua casa, comprar seu carro novo, proporcionar uma vida melhor para sua família, né, para os seus filhos. Então, eu sempre gosto que as pessoas que estão aí comigo, trabalhando comigo e que vestem a camisa, elas precisam ser valorizadas, né? Elas indo bem, eu vou bem também. Então, e graças a Deus, tenho vários exemplos bem bacanas em relação a isso, tá? Eu sei porque eu acompanho bastante, né? Tive a oportunidade de treinar muita gente aí para vocês. Mas, assim, realmente é um diferencial, porque não é um discurso, né? É uma prática. Sim. Então, quando a gente conversa com as pessoas, rapidamente tem esse discurso, me ajuda que eu te ajudo, se a empresa vai bem, tu vai bem. Mas passa um tempo e tu vê que muitas vezes não há prática, só um discurso. E eu tenho acompanhado de maneira prática, inclusive o próprio Wilson, né? Trabalhava aqui para mim, saiu, foi para lá, cresceu, né? Um cara que é muito grato. Tem esse legado seu, tá? Que é um belo legado, né? De gerar prosperidade por onde passa para as pessoas que contribuem com essa prosperidade. Não que tu não queira a tua parte, Sim. mas tu tá disposto. Talvez se tu fosse um pouco mais ganancioso, mais mesquinho, tu teria 1, 2 lojas hoje. Muito provavelmente. E 2 estaria reclamando que estaria sozinho, que ninguém fica, que não sei o quê, que tá difícil de achar gente. Continua difícil de achar gente. Continua. Eu acho que é outro Mas quando aparece um ou outro, isso eu falo assim com propriedade, tanto ele quanto o Wilson, que eu tenho um contato um pouco mais próximo. Quando aparece alguém que eles enxergam, que tem um potencial, eles insistem para abrir a cabeça daquela pessoa e mais tarde reconhecem essa pessoa. As meninas de Venâncio são fantásticas também. Sim. E assim a gente também tem outros exemplos, né? Lajado, a Suzy, né? Hoje ela começou sendo gerente da loja de Lajado, se desenvolveu, aperfeiçoou. Surgiu uma oportunidade, ela acabou sendo franqueada, né? Junto com o Wilson, né? Sendo sócia do Wilson. E aí o Wilson também entrou como investidor, né? Replicou aquilo que um dia tu fez por ele. Exatamente, é uma aposta que deu muito certo para ele também, né? Hoje a Suzy está à frente da loja de Estrela e Arroio do Meio. Mas é uma pessoa que eu sou muito grato, porque fez um belíssimo trabalho aqui no Lajado também. E tu não ficou ressentido quando ela saiu para fazer sociedade com o Wilson? Não. Tanto que a praça, a de Estrela, foi uma praça que a gente também ganhou como reconhecimento da franqueadora por ficarmos em primeiro lugar, por sermos destaque nacional. Então era um prêmio meu e do Wilson. E eu abri mão dele, porque naquela época eu não queria ter mais lojas, né? Eu entendia que para mim já estava bom. Depois acabei mudando de ideia, né? Mas eu disse, Wilson, cara, eu não estou com vontade, não quero abrir mais agora, vou deixar para ti.
Inclusive, na época dei a sugestão lá, tem a Suzy, que é uma pessoa bacana, batalhadora, quem sabe, né? E ele foi por esse lado aí e Deu acabou dando certo. muito certo, né? Então, é um exemplo. Que através de ti ali, na verdade, tu tem X loja, mas se multiplicou muito mais, né? Que dele. Nossa, a família acabou sendo. O Wilson acabou tendo outras lojas, outros sócios. Hoje, a minha família, também, os meus cunhados são Hum. franqueados e multifranqueados também, né? Uhum. O Vinícius é marido da minha irmã, sócia da Sintonia, né? Ele também já tem 5 ou 6 lojas. O André também Se juntar tudo, passa de 30, né? passa de 30 lojas do meu grupo, né? Uhum. No estado já são em torno de 100 lojas, né? Então a gente representa um bom percentual do PIB Do do mercado, faturamento da Mercadão, né? sem dúvida. Me diz uma coisa, o cara que está pensando em abrir um negócio hoje, tu vê algum filão de mercado, alguma coisa que está carente, teria alguma sugestão assim para fazer essa procura como? Não sei. Você diz em outra área que não Tem, seja óculos, que não é, seja moda, cara, é muito desafiador. No momento que a gente está vivendo, para abrir novos mercados, novas lojas, é muito difícil, muito complicado. A gente tenho lojas em Porto Alegre, lá se tu passa pelas ruas do centro, tu vê muitas lojas vazias, coisa que nunca se viu, né? Então, para apostar em outra área, eu teria que estudar muito bem, tá? Mas eu acho que se eu fosse apostar hoje, ramo imobiliário, provavelmente. ramo imobiliário. Exato. É um dos ramos aí que eu acho que ainda tem como ganhar uma graninha aí. Ok. Construção, ou compra e venda, já Uhum. atuo um pouquinho também, então, Já dizia meu avô, quem investe em terra não erra. é, é verdade. É, É. Continuando aí nessa linha de dar uma receita, quais seriam as principais receitas para quem está empreendendo, as coisas que mais tem que estar atento? principal receita, para mim, eu acho que é o conhecimento. Tendo conhecimento, né, facilita muito o caminho. Quando eu comecei a minha primeira loja, não estava preparado. Isso fez com que eu enfrentasse bastante dificuldades, né? Gestão de pessoas, né? Quando eu fiz o primeiro treinamento, né, Uhum. me chamou muita atenção, né, aprender a lidar com as pessoas, a arte de lidar com as pessoas. Isso para mim faz mais de 12 anos, né, que eu fiz o primeiro treinamento aqui com Uhum. vocês, com você, né, você foi o instrutor. Foi. Para mim Muito orgulho. foi um grande divisor de águas, porque a partir daí muita coisa acabou se tornando mais fácil, né? Continuo ainda, né, sendo grosso, Ah, mas acabei tendo mais habilidade para conversar com as pessoas, né? E isso foi facilitando bastante significativamente o meu caminho, né? Então, o desenvolvimento, primeiro você e depois as pessoas que estão do teu lado. Então, são passos que eu julgo serem os essenciais para você ir bem nos negócios. Andy, me chamou a atenção quando tu veio refazer o treinamento agora, foi esse ano, né? Tu rapidamente dando atenção, isso tu já é bom de lida, porque tu vem te trabalhando, mas tu dando atenção, tu conseguiu aumentar ainda mais o teu faturamento, né? Num É, período bem curto. sim, nas nossas operações, mesmo a gente vivendo um ano desafiador, eu tinha uma e outra loja que estava com dificuldades, né? Principalmente na região metropolitana. E até era um dos nas minhas metas, né? A gente estava com uma loja lá que estava um ano aí no ponto de equilíbrio, não estava dando prejuízo, mas também não estava dando lucro, né? Então, e eu não me envolvia lá, eu tenho um outro sócio, né, que levava aquelas operações daquela região, né? Aí eu pensei, bah, vou ter que pegar essa loja para mim, essa loja já deu bastante dinheiro no passado, né? Vou ter que dar uma mudada aí. E acabei mudando, acabei recontratando uma outra gerente e graças a Deus deu muito certo, né? Fez com que os resultados melhorassem muito significativamente, né? Então, é,
Uma operação que tá indo bem. E as outras lojas também, por incrível que pareça, a Mercadão dos Óculos está bombando e as lojas de moda também estão indo muito bem. Então, tá no caminho, tá no trilho certo, né? Então, estamos tendo um ano bem bacana aí. Analisando tua história, eu vejo uns pontos que me chamaram a atenção pela tua maturidade ali. Tínhamos a primeira loja da Sintonia, não estava vendendo, desespero pegando, dinheiro indo para manter a loja aberta. E aí, uma hora, vamos fazer o quê? Vamos panfletar, vai. E por que eu quero pensar isso? Porque eu acho que muitas pessoas vivem uma situação, às vezes, muito parecida. Eu tenho que fazer algo, mas eu não me sinto pronto. Eu tenho que fazer algo, mas eu não gosto daquilo que eu tenho que fazer. Por exemplo, como tu mesmo diz, eu era mais introspectivo, mas tinha, obviamente que se te perguntasse se tu gostava só da ideia de sair distribuir panfleto, não. Mas tinha uma maturidade, eu vou lá fazer isso, que é o que eu preciso fazer para ficar de pé. Não sei nem se vai dar certo, mas eu vou fazer com vontade, com determinação, porque eu quero ficar de pé. E parece que muitas vezes, muitas pessoas, inclusive, quebram, se endividam, ou não tem um terço do sucesso que poderia ter, porque tem essas manias. Eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso não, isso eu não me sujeito. Isso, e aí aquilo que é preciso ser feito não é feito. Tá? Então, essa tua maturidade sempre me chamou muita atenção. Tá, o que que é? Não sei fazer, tá, mas então vamos aprender. Vamos aprender. Tem que aprender. Se tu não aprender, tu não tomar iniciativa, ficar só pensando, tu não vai sair do lugar, né? E para mim, é claro que isso aí fez toda a diferença. Se eu não tivesse feito isso aí, não Uhum, estaria onde eu estou hoje, né? Talvez até teria voltado lá para a colônia, estaria trabalhando no fumo, né? Plantando uhum. tabaco, né? Então, para mim deu certo, né? Então, graças a Deus, né? Tomei a iniciativa, né? E era que a água tava batendo na bunda, né? Tava batendo. Então, tu faz com que tu saia da tua zona de conforto, né? E aí, a mesma coisa acontece hoje nas lojas, né? Quando o resultado não tá legal, o que é que tem que fazer? Tem que pensar, o que é que eu posso fazer para o meu resultado ser diferente? O que é que a minha equipe pode fazer para o nosso resultado ser diferente? A coisa tá ruim lá fora, a crise tá aí, mas a crise tá aí para todos. Tem alguns que estão tendo bons resultados. Por que que eu não estou tendo? Em vez de ficar Ah, culpando por causa da exato, crise, se escondendo atrás dessas exatamente. coisas. E às vezes a gente acaba procurando desculpas, né? Então, Wandy, meu muito, muito obrigado por aceitar o convite. Gosto muito de falar contigo. Penso que tu tem uma verdade simplesmente brota de dentro de ti, não é um discurso ensaiado. São verdades mesmo, que é a história, vivencia. é a história. É história legítima. E a gente vê que é um homem sério falando, né? E ao mesmo tempo um exemplo de humildade, né? É um empresário já um destaque, né? Não só um empresário, mas um empresário de destaque com um bom sucesso, né? Que se conserva assim humilde, atento, sempre querendo aprender mais, ao mesmo tempo ajudando outras pessoas a realizar sonhos. Tenho orgulho de não simplesmente ter negócios que deram certo, mas negócios que fizeram a vida de outras pessoas darem certo. É, Tá? muito bem, Rafa. Cara, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? Para mim é um desafio falar, eu não tenho essa habilidade, né, de contar histórias, né? Tenho uma certa dificuldade. Mas para mim um dos grandes marcos para o meu desenvolvimento pessoal foi esse treinamento que eu fiz com você há 12 anos atrás. E você sabe muito bem disso. Para Obrigado. mim isso fez toda a diferença, né? Eu gosto de investir em conhecimento. Eu instigo muito as minhas equipes a adquirirem conhecimento, né? E o teu trabalho, ele é fantástico, né? Ele, Obrigado. para mim, fez muita diferença.
fez muita diferença também para vários dos meus gerentes que trabalham comigo, né? Boa parte deles se desenvolveu com você e tiveram grandes resultados, né? A diferença toda ela está no resultado, é como a pessoa se dedica, né? E corre atrás, né? Quando você se dedica, o resultado sai muito, muito bom, né? Então, é isso aí. Espero que tenha inspirado alguns, né? Com um pouquinho das histórias que eu passei aí. E a gente está aí aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais, né, para se tornar cada vez melhor, né, uma pessoa melhor. Inspirou com certeza muitos, inclusive eu estou mais inspirado, inclusive. Obrigado, espero que tu retorne ali na frente para a gente conversar mais um pouco. Imagina. Brigadão, um abraço para tua sócia lá, para a Jana, né, para a patroa também, para toda a família, todo o pessoal, toda a equipe do Mercadão, para você que está nos assistindo também. Meu muito, muito obrigado, meu velho. Ei!